Seguimos falando sobre o Boletim Focus. Para comentar o relatório de hoje, eu converso agora com Marcela Caualti, economista-chefe da Lifetime Investimentos. Seja bem-vinda à nossa programação. Prazer tê-la por aqui. Bom dia, é um prazer. Obrigada pelo convite. Seguidas vezes, Marcela, a gente tem essa revisão da inflação para baixo. O que está influenciando essa projeção dos economistas? Claro, tem gente que já corre para fazer as atualizações das suas projeções, tem gente que demora um pouquinho mais. A gente está vendo um efeito ainda retardado dos dados que recebemos anteriormente, ou de forma consecutiva, o mercado está sendo surpreendido pelo desaquecimento da economia brasileira. Bom, por enquanto, eu acredito que o que tem colocado essas projeções para baixo de uma forma consistente, né? A cada semana a gente tem uma revisão um pouquinho para baixo. Tem sido principalmente a taxa de câmbio. E o que me leva a crer nessa hipótese? Quando a gente abre, né, a gente olhou ali na tela as projeções para o IPCA. A gente tem também, quando a gente olha os detalhes da projeção Focus, os números abertos por núcleos. E a gente tem os números abertos por alimentação no domicílio e por bens industriais, que têm caído bastante. As projeções de bens industriais, que vinham subindo quando o câmbio estava bastante pressionado, chegaram a se aproximar dos 4%, agora estão caindo também de forma consistente e têm se aproximado dos 3%. Os dados de alimentação no domicílio, que chegaram a bater quase 9% no final do ano passado, de novo quando o câmbio estava bastante pressionado, agora estão ali abaixo dos 6%, se aproximando ali dos 5,5%. Esses grupos são os principais grupos que têm sido revisados para baixo dentro do Focus e eles têm muita relação com a taxa de câmbio. Agora, quando a gente olha o setor de serviços, né, o grupo serviços, as projeções não mudam, elas estão ali perto de 6%, sem muita alteração. Então, mesmo que a gente tenha tido alguns dados desde a semana passada, e agora o IBCBR confirmou isso, de desaceleração da economia brasileira, os preços de serviços continuam muito pressionados. Por quê? Por conta do mercado de trabalho, que está aí com desemprego na mínima histórica. Então, a abertura do Focus também nos dá bastante informação. E eu acredito, inclusive, que por conta né, desse comportamento dúbio, né, preços de alimentação e de bens industriais para baixo, enquanto preços de serviços continuam se mantendo ali perto dos 6%, é por isso que a taxa Selic não veio para baixo. Mesmo com essas revisões seguidas, né, a gente tem ali a Selic em 15% ainda no final do ano. Perfeito. E olhando, por exemplo, para essa atividade, até usando como base os dados que acabam de sair do relatório IBCBR, nós temos uma atividade desaquecida, desaquecendo aos poucos. O relatório veio um pouquinho abaixo das projeções do mercado, próximo do piso dessas projeções, segundo projeções broadcast, principalmente com desaceleração no agronegócio, que é sazonal, mas indústria e serviços crescendo muito pouco, mantendo-se ali muito próximo da estabilidade. A atividade também está perdendo força mais rápido do que a gente imaginava? O que a gente tem, do PIB nesse ano, né, a gente tem quase que 2 blocos muito bem segmentados de atividade econômica. A gente começou esse ano com uma atividade muito forte e reiteradas surpresas positivas vindas do mercado de trabalho. Nesse segundo semestre, o que a gente tem é a atividade econômica como um todo desaquecendo, mas o mercado de trabalho ainda muito forte. E o dado do IBCBR, ele mostra justamente isso, né? A gente viu ali, você estava mostrando as comparações mensais, a queda forte de agricultura, a gente precisa olhar, mas ela acaba sendo muito volátil, porque depende de safra, depende de outras questões. O setor de serviços é o único setor que permanece positivo, ainda que em 0,1%. É bem pouco positivo, mas ele é justamente reflexo desse mercado de trabalho ainda aquecido. Então, o que a gente tem para a economia brasileira, a gente fala que são sinais mistos, desaceleração, mais forte até do que a gente estava esperando, sim, mas muito distante de uma
desaceleração brusca que levasse a gente a ter alguma preocupação, justamente porque a taxa Selic começou a ser elevada lá em setembro do ano passado, começa a fazer seus efeitos na atividade, então, né, a economia está funcionando ali como deveria funcionar, mas o mercado de trabalho ainda muito resistente e muito resiliente. E aí é isso que tem segurado tanto o setor de serviços quanto os preços de serviço. Eu acredito que nessa discussão de taxa de juros, né, a gente está numa discussão muito forte de quando o Banco Central vai começar o ciclo de queda da Selic, se em dezembro desse ano, no começo do ano que vem. Eu acredito que essa discussão tem como variável chave o mercado de trabalho e o aumento dos salários, porque é isso que vai fazer com que a gente tenha finalmente um desaquecimento de preço de serviços, e aí o Banco Central pode ficar mais tranquilo, né? O câmbio está ajudando e a parte da desaceleração da economia também está ajudando. Isso vai fazer com que o Banco Central tenha conforto para baixar esses juros sem medo de repique da inflação. Perfeito. E aí, por exemplo, dá para talvez ficar um pouco mais eh, confiante de que o Banco Central vai fazer cortes de juros ou no comecinho do ano que vem ou no finalzinho deste ano. O mercado já está começando a ficar um pouco mais confiante de que isso possa acontecer mesmo com o Banco Central bem cauteloso na sua comunicação, falando sobre Selic em 15% durante um período bastante prolongado. É verdade. Todas essas questões também vão levar a gente a finalizar a discussão não só do quando, mas do quanto, né. A gente está ainda muito falando de quando, né, se vai ser fim do ano, se e aí o fim do ano, de repente, se ele começa fim do ano em 0,25, nos modelos econométricos isso faz pouca diferença, né, quase que só uma, beliscadinha ali na queda de juros. Agora, se ele começar, por exemplo, com 50 basis points, já é uma indicação mais forte. Então, todos esses fatores vão ser bem importantes para a gente daqui a pouco também começar a discutir o quanto. E tem uma questão que você falou agora quando estava falando da agenda da semana, que são as falas do Banco Central americano. Primeiro tem a ata do FONC, que vai detalhar a discussão na última reunião, quando 2 diretores votaram por uma queda de juros, e depois a gente vai ter ali o simpósio de Jackson Hole, quando a gente tem uma discussão ainda mais aprofundada de política monetária. Assim como no Brasil, nos Estados Unidos os sinais também estão bastante mistos. Tem tido uma desaceleração de atividade, mas a gente viu a demanda voltar nas vendas do varejo do ano passado, e os dados de inflação, ainda que a inflação ao consumidor esteja dentro do esperado, a inflação no atacado na semana passada surpreendeu negativamente, ou seja, veio pior do que os analistas tinham na conta. Então, o Banco Central americano está numa situação muito difícil e a decisão de queda de juros lá também faz diferença na discussão de queda de juros aqui. A gente fala que a curva de juros americana é a mãe de todas as curvas, porque uma queda de juros lá acaba sendo trazida para cá de forma indireta, via diferencial de juros, mas certamente também pesa na decisão do nosso Copom. Perfeito. E olhando, por exemplo, para os próximos anos, o que está talvez mais em jogo quando a gente fala de dados econômicos que estão sendo divulgados agora de alta frequência, até os dados mais prolongados, quando a gente olha para 2026 e 2027? A gente pode ter um cenário completamente diferente, apesar das projeções não estarem mudando tanto quanto essas de 2025? Sim, quando a gente fala dos próximos anos, isso é bastante relevante. A gente acaba falando muito de inflação em 2025, porque é o que está perto aqui do nosso olho. Mas o Banco Central tem o que ele chama de horizonte de previsibilidade, que é o começo de 2027. O que quer dizer isso? Tudo que o Banco Central faz de juros hoje tem tempo até que isso seja materializado na economia e, de fato, leve a uma queda, a um aumento da inflação. Então, é nesse momento em que ele tem que mirar o seu objetivo. Quando a gente fala de 2025, a gente viu uma queda da inflação, mas a questão positiva de queda de expectativa permeia também 2026. A gente viu o número inclusive entrar ainda que no teto da meta, né, abaixo dos 4,5%, está em 4,4%. E isso, né, acaba se materializando também no comecinho de 2027. A inflação para 2027 está em 4%, ou seja, a gente vê um horizonte de convergência da inflação
para a meta, o que é bastante importante para que o Banco Central tenha conforto. E do lado da atividade, o que a gente vê é a atividade econômica ainda forte. O mercado espera atividade econômica crescendo um pouquinho menos de 2% para o ano que vem, mas se mantendo nesse crescimento também ao longo dos próximos anos. Se isso se materializar, é muito bom, né? Atividade caminhando, desculpa, inflação caminhando para a meta e atividade ali crescendo perto do que é o PIB potencial. Agora, é muito importante lembrar que a gente tem no meio disso tudo o ciclo político, e isso no Brasil acaba colocando muito obstáculo para a gente conseguir enxergar um pouco mais, acaba colocando uma neblina muito grande. Dependendo do que acontecer não só em outubro de 2026, que é quando a gente tem a eleição, mas até antes disso, quando a gente tiver os partidos ali fazendo alianças, né, coligações, aí isso tudo pode mudar o rumo das coisas. A gente pode ter, por exemplo, um fiscal mais ou menos apertado, reformas econômicas sendo enviadas ao Congresso ou não, e tudo isso faz uma diferença gigante no cenário além do ano que vem. Já que você mencionou o simpósio de Jackson Hole, a gente vai aquecer os motores ao longo da semana, claro, para a realização desse simpósio anual. Qual que é a expectativa para o encontro entre os banqueiros centrais? O que a gente espera que saia desta discussão? Há muita atenção, claro, para os Estados Unidos, já que estamos em um momento definitivo para as taxas por lá. Por enquanto, o que a gente tem visto é a incerteza vinda dos Estados Unidos contaminando o mundo todo. Europa tem um ambiente de negócios muito mais favorável, ainda que o crescimento econômico lá esteja um pouco mais fraco. Inclusive, eles baixaram juros, tem inflação ali controlada, no Reino Unido também. Então, o foco de política monetária certamente é os Estados Unidos. A gente está falando ali do timing de retomada do ciclo de corte de juros e a gente também precisa saber o quanto o Banco Central americano vai cortar os juros. O trabalho do Banco Central americano está muito difícil. Quando a gente olha as discussões de Jackson Hole em momentos passados, eram o seguinte: inflação está para cima, então quando vamos subir os juros? Ou inflação está para baixo, quando vamos cair os juros? Dessa vez, o Banco Central americano se depara com o pior dos mundos: inflação sendo revisada para cima, o que exigiria um aumento de juros ou uma manutenção desses juros nesse patamar por bastante tempo, e atividade econômica sendo revisada para baixo, o que demandaria, pelo contrário, uma queda da taxa de juros. E o Banco Central americano tem duplo mandato. Isso vai ser bastante importante para a gente olhar no dia no simpósio. Qual desses 2 objetivos que ele tem, ele vai priorizar? O mercado entende, por conta dessa expectativa de que o corte de juros venha em setembro, o mercado entende que o Powell vai acabar priorizando a questão da atividade e por isso deve retomar o ciclo de queda de juros, mas a gente precisa ver se ele vai, referendar isso ou não. E também é importante a gente ver qual é a leitura que ele vai ter sobre o dado de mercado de trabalho que veio muito mais fraco do que o esperado e que veio depois da decisão do FONC. O que que ele vai dizer sobre isso? Se são dados de alta frequência, se ele vai levar isso em consideração, tudo isso vai ser bastante importante. Ele pode dar pistas muito importantes para a gente definir as apostas para a taxa de juros nos Estados Unidos. Um momento, né, Marcela, em que nós temos uma divisão dentro do Fed. Dois diretores votaram contra a manutenção dos juros, a favor de uma queda de 0,25 pontos percentuais. Nós teremos uma discussão bastante intensa para a próxima reunião, por isso o mercado está dando quase certeza que os juros vão cair em setembro. Vamos acompanhar este evento tão importante nesta semana. Conto com a tua participação em outras oportunidades para discutir economia aqui conosco. Marcela Caualti, economista-chefe da Lifetime Investimentos. Muito obrigada, é sempre um prazer. Valeu, até a próxima.